Amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o diácono Adailton Ferreira. Congrego na Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo na cidade de Formosa, Goiás. Quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade que Ele me concede de mais uma vez estar participando deste projeto tão precioso e grandioso que é a leitura diária da Bíblia em áudio. Agradeço também a nossa pastora Loide, pastora presidente desse ministério, ao pastor Gedeon Júnior, a quem Deus colocou no seu coração esse projeto grandioso. E por último, mas não menos importante, ao meu pastor local, pastor Arnaud Barbosa. Que Deus possa abençoá-los a todos. Amados, nessa oportunidade quero convidá-los a estudar comigo o texto de Levítico capítulo 21, onde nós vamos falar sobre as qualidades e exigências para se tornar um sacerdote na presença de Deus. Nós vamos ver nesse texto, irmãos, que o Senhor ele fala a Moisés para que Moisés transmita a mensagem dele para os filhos de Arão, o sacerdote, para que eles possam entender quais são as suas responsabilidades e quais são as exigências de Deus para que eles possam exercer as funções sacerdotais. Lendo esse texto, simplesmente lendo, muitas pessoas chegam a questionar que Deus está fazendo acepção de pessoas. Porém, isso não é verdade, irmãos. E nós vamos ver isso no decorrer da leitura do texto. Amém? Então vamos ao texto em que diz assim: Depois disse o Senhor a Moisés: Fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e dize-lhes: O sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo, salvo por ser parente mais chegado, por sua mãe e por seu pai, e por seu filho, por sua filha, ou por seu irmão, por sua irmã virgem chegada a ele que ainda não teve marido, por ela também se contaminará. Ele, sendo principal entre o seu povo, não se contaminará, pois que se profanaria. Não farão calva na sua cabeça, e não raparão as extremidades da sua barba, nem darão golpes na sua face. Nem darão golpes na sua carne. Santos serão ao seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus. Porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor e o pão do seu Deus, portanto serão santos. Não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada do seu marido, pois santo é seu Deus. Portanto, o santificarás, porquanto oferece o pão do seu Deus. Santo será para ti, pois eu, o Senhor, que vos santifico, sou santo. Aqui, irmãos, nós vimos que o Senhor, falando a Moisés, ele pede para que Moisés transmita esta mensagem aos filhos de Arão. Nós sabemos que a família de Arão, descendente da tribo de Levi, eles foram designados para serem sacerdotes no templo do Senhor. Ou seja, todos que foram nascidos na casa de Arão, ou descendentes de Arão, nascidos da sua descendência, eram automaticamente sacerdotes. Porém, como sacerdote, eles não poderiam se contaminar por muitas coisas. E aqui nós vimos que as razões ou os motivos que eles poderiam se contaminar seriam por uma pessoa morta, que eles não poderiam tocar em cadáver, mas no caso de mãe, pai, filho, filha, irmão, irmã virgem, né, essas exceções foram colocadas para que eles pudessem ali ter o seu luto, chorar a sua perda, mas era somente isso, irmãos. Então, a função de um sacerdote, ela era uma função muito séria, no sentido de como se portar, o seu caráter, a sua postura diante da nação, diante da congregação. Porque um sacerdote naquela época, irmãos, ele tinha a função de um líder religioso.
Não era simplesmente aquele homem que ia lá no templo para fazer as ofertas de sacrifício. Não, simplesmente não era assim. Eles tinham a função de liderança no meio do povo, eram respeitados como tais. E aqui nós vimos que as exigências seguem, falando que eles não podem se contaminar porque seria profano diante de Deus. Eles não podem raspar a sua barba, eles não podem ter a sua cabeça calva, né? Ou seja, serem carecas, não transformar a sua cabeça totalmente raspada, não poderiam fazer isso. Não poderiam raspar a sua barba, fazer uma espécie de cavanhaque ou aquela barba parada. A barba tinha que crescer normalmente, eles tinham que deixar e continuar vivendo daquela forma. É interessante, irmãos, isso aqui, que a gente está vendo que o Senhor está exigindo algumas coisas para esses homens que, na maioria das vezes, a gente pode pensar, isso não é bobagem, isso não é simplesmente um capricho. Não, irmãos, não é capricho. Isso aqui, mais na frente, no decorrer da leitura do texto, nós vamos ver que tem tudo um significado, tem tudo uma simbologia, né? Então, o Senhor continua orientando Moisés para que Moisés transmita para o povo, para os filhos de Arão, que as suas exigências eram para ser cumpridas, para serem obedecidas, para serem observadas. Então ele diz assim, olha, no versículo 7, não tomarão mulheres prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada do seu marido, pois santo é ao seu Deus. Ou seja, o homem na posição de um sacerdote, ele não poderia se casar com uma mulher prostituta, com uma mulher repudiada, ou seja, uma mulher divorciada, né? Não poderia também tomar uma mulher que tivesse a sua vida é, leviana, ou uma vida devassa, né, que se deitasse com vários homens. Não, ele tinha que ser a exigência do Senhor para que ele se casasse com uma virgem e que, se possível, dentro do seu próprio povo, né? Essa era a exigência de Deus. E ele no versículo 8 diz assim, olha, portanto tu santificarás, porquanto oferece o pão do teu Deus, santo será para ti, pois eu, o Senhor que vos santifica, sou santo. Irmãos, quando Deus fala assim, olha, eu vos santifico e eu sou santo, o Senhor está dizendo, vocês precisam ser santos porque eu sou quem santifica vocês. Sou eu que sou a santidade no meio de vocês. Então vocês precisam para estarem na minha presença, para estarem fazendo os trabalhos que tem que ser feito dentro do templo, dentro do tabernáculo, vocês precisam ser santificados, precisam estar na posição de santos. E aqui a gente vê, irmãos, que é algo tremendo com relação a essa santidade, com relação a essa exigência de Deus, né? E aí o Senhor continua falando a Moisés, no versículo 9, quando ele diz assim, olha, quando a filha de um sacerdote começar a prostituir-se, profana seu pai, e com fogo será queimada. Irmãos, aqui a gente vê que o Senhor, ele está colocando diante do povo algumas exigências, ou melhor dizendo, diante dos filhos de Arão, que eles, para serem sacerdotes, eles precisam entender que toda a família estava envolvida nessa função, tanto filhos quanto filhas, filhos diretamente e filhas indiretamente. E é interessante que a filha, ela não poderia profanar o nome do pai, ou seja, a família, porque se assim ela fizesse, ou seja, virasse uma prostituta, ela seria queimada, né? Então, assim, teria que entender, ou precisaria entender que, como meu pai é um sacerdote, eu preciso dar bons exemplos, eu preciso mostrar que eu também sou uma serva do Senhor, que eu sou santificado na presença de Deus, não porque meu pai é sacerdote, mas porque eu me santifico para que o seu nome seja honrado. É assim que deve se posicionar ou se portar os filhos e filhas dos líderes espirituais do nosso meio. Mas aqui nós estamos falando, irmãos, de algo mais profundo, de algo mais grandioso para todo o povo de Israel e, consequentemente, para nossas vidas nos dias de hoje, né? Então, o versículo 10 diz assim, olha, e o sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o azeite da unção e que for consagrado para vestir as vestes,
não descobrirá a sua cabeça, nem rasgará suas vestes. E não se chegará a cadáver algum, nem por causa de seu pai, nem por sua mãe se contaminará. Veja que na questão do sacerdote, ele não poderia tocar no corpo do pai, do irmão, do filho, de uma filha, né, da mãe. Mas no caso do sumo sacerdote, irmãos, nem pai nem mãe ele tinha autoridade, ou ele tinha autorização para tocar, porque ele se contaminaria com o cadáver do pai ou da mãe, ou de um irmão, ou de outra pessoa qualquer. Não sairá do santuário, versículo 12, para que não profane o santuário do seu Deus, pois a coroa do azeite da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. Ele tomará por esposa uma mulher na sua virgindade, viúva ou repudiada, ou desonrada, ou prostituta, estas não tomarás, mas virgem do seu povo tomará por mulher. E não profanará a sua descendência entre o seu povo, porque eu sou o Senhor que o santifico. Veja que aqui o Senhor determina as exigências para se tornarem um sacerdote. Está aqui, ó. Vocês querem serem sacerdotes? Então está aqui as exigências minhas. Por isso, quando o homem resolve assumir a função de líder espiritual de uma igreja, como pastor, como ministro do evangelho, ele precisa ter em mente que há uma responsabilidade muito grande. Há uma cobrança muito grande sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu caráter, sobre a sua postura, né? Tanto a sua pessoal, quanto da sua família, quanto dos que os envolve em volta. Todas as pessoas que estão envolvidas no seu ciclo familiar, no seu meio familiar, elas precisam ter uma postura digna, uma postura santificada, meus queridos. E do versículo 16 em diante, nós vamos ver aqui alguns detalhes com relação à questão do porte, da exigência com relação à situação do homem em si. Né? Versículo 16 diz assim, olha, falou mais o Senhor Moisés dizendo, falarão dizendo, ninguém da tua descendência, nas suas gerações em que houver algum defeito, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Nesse ponto aqui, irmãos, é que, como eu falei no início desse áudio, algumas pessoas acham que Deus faz acepção de pessoas. Mas não é o que está dizendo o texto aqui. Nós vamos entender logo mais do versículo 18 em diante. Veja que o texto está falando assim, olha, o versículo 17 diz, ninguém da sua descendência, nas suas gerações em que houver algum defeito, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem que houver alguma deformidade se chegará como homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos. Veja que aqui o texto está nos falando que precisamos entender, irmãos, que quando Deus fala que não é para chegar nenhum homem com defeito, não é para se chegar à sua presença, não é para se converter ao evangelho, não é para entregar a sua vida ao Senhor. Aqui nessa exigência aqui é relacionada diretamente ao sacerdote, ao homem que está servindo à frente, aquele que está na liderança da igreja, do tabernáculo, do templo. É aquele que responde diante da população, diante da sua igreja, responde a Deus pelo seu povo, pelo seu rebanho. Então, aqui o Senhor está exigindo que ele tem que ser um homem perfeito. Ele tem que ser uma pessoa ilibada no seu corpo, na sua aparência e principalmente no seu caráter. E quando o Senhor faz essa exigência aqui, irmãos, de não haver defeito, a gente precisa entender que aqui tem uma ligação muito clara com o nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que quando fala que os sacerdotes eles precisavam ser perfeitos, estava dizendo simplesmente que eles precisavam ser separados, né? Ele não podia ter nenhum costume ímpio, algo que desabonasse a sua qualificação como sacerdote. Então, a gente precisa entender que quando Deus exige algo desse povo, o Senhor está falando assim, olha, isso aqui é porque eu quero mostrar para vocês que há um sumo sacerdote superior a todos os terrenos. Todos os que estão passando aqui, ó, da família de Arão,
todos eles são inferiores ao sumo sacerdote que um dia vai ser apresentado ao mundo. E quando o Senhor continua falando para Moisés, ele diz, olha, o homem que tiver quebrado o pé ou a mão, o corcunda ou o anão, ou que tiver defeito no olho, ou sarna, ou impige, ou que tiver testículo mutilado. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Defeito nele há, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Ele comerá do pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. Porém, até o véu não entrará, nem se chegará ao altar, porquanto defeito há nele, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que o santifico. Veja, irmãos, que o Senhor está falando que o homem aqui, ele vai poder tranquilamente participar, irmãos, da questão dos alimentos que eram oferecidos em sacrifício no templo. Ele faz parte do sacerdócio, ele faz parte da família sacerdotal de Arão. Então, veja que, independente do defeito, independente da deformidade que o homem tivesse, nascendo na família de Arão, ele fazia parte do sacerdócio real. A gente precisa entender que essa questão de ser diferente, ter um defeito, uma deformidade, não o impedir, irmãos, de participar das oferendas, do sacrifício, da parte que era levada para o sacerdote. Ou seja, aqui a gente vê claramente que os sacerdotes, os levitas, que foram instituídos por Deus para serem sacerdotes, eles não tiveram direito a nenhuma parte da terra quando foi dividida. Eles ficavam em qualquer parte que eles quisessem ficar, eles poderiam ficar, montar suas tendas e ficarem ali. Porém, eles não tinham direito em parte alguma, porque a função deles era cuidar do templo, cuidar do tabernáculo do Senhor. Então, eles não tinham como se sustentar. No caso de plantar e colher, eles viviam daquilo que era ofertado no templo. Então, os descendentes de Arão, ainda que tivessem defeito, deformidades, que fossem impedidos de assumir a função sacerdotal, eles não deixavam de participar da alimentação que era servida na casa do sumo sacerdote ou do sacerdote Arão, o pai. Eu quero que você entenda também, meus queridos, que mesmo tendo essa condição como o defeito, como a situação que tinha, digamos assim, que o impediam de fazerem parte da família sacerdotal ou fazer parte do ofício sacerdotal, melhor dizendo, era simplesmente, irmãos, para entender o seguinte: a questão toda aqui é que o sumo sacerdote, os sacerdotes, eles precisavam ser perfeitos, sem defeito algum, sem nenhuma mancha. Veja que aqui o texto diz que eles não podiam ter sarna, não podiam ter impinge, não podiam mancha nenhuma, defeito nenhum. E por que isso, irmãos? Porque o sumo sacerdote, os sacerdotes, de maneira geral, eles eram simbologia de Cristo, ou seja, Cristo sendo perfeito, aqueles que estavam representando ele aqui na terra não poderia ser diferente, não poderia ter imperfeições, não poderia ter defeito físico. Veja que o texto aqui fala que até poderia nascer um anão. Este anão, mesmo sendo anão, ele continuaria fazendo parte da família sacerdotal, porém não poderia desempenhar as funções sacerdotais. Aqui a gente entende, irmãos, que os filhos de Arão eram sacerdotes por nascimento biológico. Nós, porém, o somos por nascimento espiritual. Eu e você, irmãos, fazemos parte da família sacerdotal de Cristo quando aceitamos o Senhor, quando o reconhecemos como nosso Senhor e Salvador. E outro fato importante, irmãos, que a gente precisa salientar nesse quesito sacerdote, é que tanto o sacerdote quanto o sacrifício tinham que ser perfeito em Cristo, se cumpre as duas exigências.
Ele, o sumo sacerdote perfeito. Ele, o sacrifício perfeito. Tudo, irmãos, que está relacionado com o sumo sacerdote aqui, nesse texto de Levítico capítulo 21, tudo aponta para Cristo. Tudo culmina em Cristo. Tudo se concretiza em Cristo. A perfeição do sumo sacerdote aqui, na questão do texto de Levítico, estava apontando para Cristo lá no futuro. A gente vê isso, irmãos, quando a gente lê Hebreus capítulo 7, que vai falar dessas questões do sumo sacerdote. Lá em Romanos capítulo 2, versículo 11, a gente vai ouvir também, vai ler também que a gente tem parte no sacerdote espiritual de Cristo quando nos entregamos ao Senhor, quando nos colocamos a vida nas mãos do Senhor. E aí nós fazemos parte da casa sacerdotal. Que Deus em Cristo nos abençoe, que possamos entender, irmãos, que para sermos sacerdotes na casa do Senhor, precisamos dar um bom testemunho, ter um bom caráter e termos as nossas vidas, ainda que imperfeitas, porque não temos a capacidade da perfeição, mas que sejamos o mais próximo possível desse fato. Que Deus em Cristo abençoe e nos encontraremos em uma próxima oportunidade. E a paz do Senhor a todos.